Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 11, versículos de número 42 em diante. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizeis isso, também nos afrontais a nós. E ele lhes disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e os vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles mataram e vós edificais os seus sepulcros. Nesse texto, mais uma vez, o Senhor Jesus está lidando diretamente com a hipocrisia religiosa de seu tempo. De fato, na época em que o Senhor Jesus exerceu seu ministério terreno, ele teve que lidar com pessoas que, embora fossem extremamente religiosas, não tinham uma vida religiosa honesta e sincera. Eu fico vendo em alguns lugares, alguns pregadores, falando da expressão religião como se fosse algo pejorativo. Não é pejorativo. Religião vem do latim religare, quer dizer, tem-se uma ideia de religar o homem com a divindade, com o divino. Então, uma expressão religiosa por si só não é ruim, a não ser quando ela não passa disso. A não ser quando fazemos as coisas por mera religiosidade. Esses fariseus, esses doutores da lei e os outros das ramificações do judaísmo da época de Jesus, eles foram censurados diversas vezes justamente por causa disso. Porque viviam a religião apenas no aspecto exterior. Eles não possuíam uma experiência pessoal, verdadeira e autêntica com Deus que havia se revelado no Antigo Testamento. Nem tampouco tinham a guarda da lei como uma prática sincera da sua vida. Tudo aquilo era apenas um modo de expressar-se publicamente como alguém religioso. E nós vamos encontrar isso em diversos textos do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Jesus censurando esses homens para que eles mudassem as suas práticas e assim fossem sinceros adoradores de Yahvé. Mas quando encontramos nesse texto verdades sobre essas censuras que de fato devem ser aplicadas a nós também. Como podemos aplicar tais verdades à nossa vida? E quais seriam os erros que nós também poderíamos cometer como cristãos, como servos de Deus, servindo na aliança, na nova aliança, por meio de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, quando nós lemos logo no versículo 40 e 41, o Senhor Jesus fala acerca de uma prática que era comum em sua época entre os seus contemporâneos. Todo judeu piedoso, fervoroso, ou que guardava a tradição rabínica de sua época, praticava os rituais de purificação. Isso envolvia lavar os pés, lavar as mãos, lavar os utensílios, sempre estar lavando para manter limpo. E eles tinham nessa purificação externa um sentimento espiritual. Acreditavam que o lavar externo de alguma coisa produzia uma espécie de aproximação da pureza espiritual. E o Senhor Jesus deixou isso bem claro para eles, que essa prática, embora fosse saudável, não era uma prática espiritual. Porque não existe nada fora do homem, disse o próprio Senhor Jesus, que entrando nele o possa contaminar. E isso me remete
há algumas certas práticas cristãs que parece que se assemelham a essas práticas farisaicas. Existem muitos cristãos que acham que servir a Deus é viver numa redoma religiosa, é viver numa redoma de religião, a ponto de que, se ele fizer qualquer coisa que não esteja intimamente ligado com a sua fé, ele está pecando. Então, tem cristãos que não assistem partidas de futebol, que não praticam esportes, cristãos que não ouvem música secular porque acham que é do demônio, cristãos que acham que uma vida social comum afetaria a sua vida espiritual. No entanto, nós temos que ter em mente que se alguma prática não está expressamente proibida nas Escrituras, ela não pode ser classificada como pecado, porque senão se torna uma heresia. Os fariseus, os religiosos da época do Senhor Jesus, tinham a prática das purificações de tudo e achavam que isso era um pré-requisito para ser um servo de Yahvé devidamente correto, quando na verdade era uma tradição. E se é uma tradição, não pode se tornar uma perspectiva doutrinária para a vida cristã de ninguém. Existem igrejas que possuem aquela prática de proibir isso, proibir aquilo, tal tipo de roupa não deve ser usada, você não pode usar bermuda, você não pode ir à praia, você não pode usar pinturas. Tudo isso não passa de ensino humano e de má interpretação da palavra de Deus. Numa ocasião, conversando com um cristão, ele falou-me que o cristão não poderia ter tatuagens, que tatuagem era pecado, porque lá no livro de Levíticos, a Bíblia fala que não poderíamos fazer marcas sobre o corpo. Mas é estranho uma pessoa dizer isso e ela fazer a barba, porque também no mesmo texto diz que o homem não poderia raspar a sua barba. No mesmo texto também diz que o homem não poderia cortar a base do seu cabelo de maneira arredondada. No mesmo texto diz que se as mulheres estiverem menstruando, elas devem ser colocadas para fora de suas casas. Então, texto sem contexto faz isso, torna as pessoas habitoladas, incapazes de entender qual é o contexto de fazer marcas pelo corpo lá de Levíticos. Por que houve aquela proibição? O culto pagão, marcar-se pelos mortos como uma expressão de adoração aos deuses pagãos na época em que Deus deu a lei a Moisés. Então a falta de entender isso leva muitos cristãos a censurar aquilo que não é pecado e abraçar aquilo que é. E esse mesmo irmão que me disse isso é de uma igreja em que o pai ordenou o filho, sendo que o filho nunca tinha tido a menor vocação para ser pastor, mas o pai sabia que ia morrer, estava doente, foi lá e ordenou o filho para assumir o legado. Nepotismo declarado na igreja sendo passada de pai para filho, um nepotismo, uma ideia completamente antibíblica, equivocada, que se origina na desonestidade de donos de igreja. Ele aceitou isso de bom grado, mas uma tatuagem é pecado. Como cristãos que aceitam cargos sem estarem prontos para ser. Pessoa aceita ser pastor, mas nunca leu a Bíblia toda. Não tem formação teológica, não é apto a ensinar, mas aceitou o ministério por status. Não cumpre os pré-requisitos das Escrituras, mas aceita ser, está pecando por negligência, mas isso não é pecado. Homens que se casam 3, 4, 5, 10 vezes e são pastores. Se divorciam sem ser por adultério e são pastores. E nós temos que repensar aquilo que é certo e aquilo que é errado, porque tem muita gente limpando o exterior do prato e do copo, mas o interior está sujo. E o texto continua dizendo, como nós lemos aqui, que os fariseus davam o dízimo da hortaliça, da hortelã, da arruda, de todo tipo de planta, porque o dízimo estava ligado justamente àquela prática de dar a Deus parte daquilo que você tinha como renda, e como viviam do plantio, viviam do gado, então isso que era dizimado. No entanto, eles desprezavam aquilo que era essencial, desprezavam o juízo, desprezavam o amor de Deus, tinham no seu dízimo a muleta da sua alma, tinham no seu dízimo a expressão da sua fé, como nos dias de hoje.
Cristãos que acham que basta dar o seu dízimo, dar a sua oferta, ele está pagando para Deus para ser abençoado. Ou que ele está cumprindo com o seu papel. Quando na verdade, nós nunca deveríamos, sob hipótese alguma, contribuir na igreja, contribuir na casa de Deus, ajudar um ministério, sem ter em mente que aquilo é uma doação, sem nenhum tipo de promessa de retorno. Se algum líder prega que se você der dízimo você vai ser abençoado financeiramente, tal líder está mentindo. Existem muitos dizimistas que vivem em aperto e necessidade. Falo isso com 25 anos de cristão e convivendo com cristãos. E sei que existem dizimistas fiéis que não têm uma vida financeira boa. Então temos que entender isso, deixarmos de ser, inocentes. Vivermos numa realidade fantasiosa pregada por pastores aproveitadores. Dar o dízimo, praticar a religião, externamente, sem no fundo ter consciência da justiça de Deus e do amor de Deus, não vale absolutamente nada. Não adianta você chegar, dar o seu dízimo, frequentar a igreja, tomar a ceia, se você não ora por quem precisa. Se você não tem no seu coração o desejo de servir ao próximo. Não adianta nada você dar dízimo, frequentar a igreja, tomar a ceia, participar dos cultos, se você não entende a justiça de Deus expressa nas Escrituras, sabendo muito bem quem Deus é, sua vontade expressa na sua palavra e pondo isso em prática. E aí o Senhor Jesus continua dizendo, um terceiro aspecto importante que temos que aprender sobre esse farisaísmo, que Jesus tanto combateu, é que eles amavam os primeiros lugares na sinagoga, versículo 43. Nós vivemos em um tempo de muito estrelismo, principalmente em alguns ciclos evangélicos, pastores que se comportam como verdadeiras estrelas, pessoas que estão mais interessadas em aparecer nos palcos do que pregar o evangelho, pessoas que cobram cachê para pregar, pessoas que são tratadas como se fossem artistas. E eu sou completamente contra isso. Uma igreja não deve dar 1 centavo a um cantor. Não deve dar 1 centavo a um cantor que cobra. Se o cantor for lá espontaneamente, com desejo de adorar o Senhor, convidado pela igreja, abençoá-lo financeiramente, custear-lhe a passagem, dar-lhe uma oferta, perfeito, correto, digno. Mas se ele cobra um valor porque ele é um artista, então ele que vai fazer shows. Porque culto não é lugar de ter artista, é lugar de ter adorador. Esses pastores coach que enchem a plateia com risos e gargalhadas e com palavras motivacionais sem confrontar o pecado daqueles que lhe ouvem, não são pregadores do evangelho, são coach. Estão interessados em apenas se projetarem. Aí você vai ouvir aberrações, vai ouvir muita gente dizer o quanto que você é precioso, quanto que você é importante, quanto que você é vencedor, quanto que você é capaz de prosperar. Porque o evangelho por si só, que confronta o pecador, que coloca-nos numa posição de total dependência de Deus, não agrada muita plateia, porque são plateias, não são cristãos. E o texto continua dizendo, nós não podemos amar os primeiros lugares, não podemos ter para nós o desejo de aparecer, de sermos a prioridade, principalmente no culto. A humildade do Senhor Jesus é exemplificada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, esvaziando-se, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O próprio Senhor Jesus nos ensina o exemplo da humildade. E aí o texto continua dizendo que nós não podemos também nos exaltar quando formos confrontados. Os doutores da lei levantam-se contra Jesus e dizem: mestre, falando tais coisas, o Senhor também nos ofende. Vivemos em uma época de tanto mimimi,
de tanta gente que não pode ouvir nenhum tipo de confronto, que não suporta a ideia de ser questionado, que não suporta a ideia de alguém dizer que ele está errado, e que tudo é acusação, julgamento. Se o Senhor falar assim, disse o doutor da lei fariseu, o Senhor está nos ofendendo, também está falando contra nós. Meu irmão, como John MacArthur disse certa feita, os homens ofendem tanto a Deus com seus pecados, desde que se ofendam com as verdades do Evangelho. Porque quem é ovelha vai aceitar, mas o bode sempre vai estar pulando, esperneando contra a verdade. E aí o texto continua dizendo que esses homens faziam exatamente aquilo que muitos líderes religiosos fazem. Colocam cargas pesadas sobre os outros que eles mesmos não são capazes de carregar. Por isso nós precisamos resgatar a essência da vida cristã, a essência da verdadeira religião e vivermos a graça de Deus como sendo o nosso maior presente. O ponto máximo da vida cristã é a graça. Porque, como disse o profeta Jeremias em suas lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então que nós não fiquemos marcados pela hipocrisia como estes fariseus, nem tampouco nos comportemos como eles, parecendo sepulcros caiados, bonitos por fora, exterior limpo, aparência de cristãos, no entanto, cheio de rapina na alma, de sentimentos anticristãos.